Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nessa noite. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, o capítulo de número 5, versículo 21 a seguir. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-lhes a seus pés. E insistentemente ele suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia. Comprimindo, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito a padecera, a mão de vários médicos, despedindo tudo quanto ele possuía, sem contudo nada a aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe trocar a veste, ficarei curada. E logo lhe se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês a multidão que te opera e diz: quem me tocou? Te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou diante e declarou toda a verdade. Ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do seu mal. A ressurreição da filha de Jairo. Falava ele ainda quando chegavam alguns da casa do chefe da sinagoga, que disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temos crer somente. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que este alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele, tendo, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe e a criança e os que vieram com ele, e entrou onde estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina, levantando-se, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Somente até aí. Meus irmãos, nós que conhecemos a história da mulher do fluxo de sangue. Essa história da mulher do fluxo de sangue é uma das mensagens muito pregada. É muito pregada, igual Zaqueu, o cego de Jericó, o filho pródigo, a ovelha perdida, a dracma perdida, e assim por diante. Sabemos que
a ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher do fluxo de sangue, podemos ver que se encontra em três livros sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. No livro de Mateus é no capítulo 9. No livro de Marcos é no capítulo 5. E no livro de Lucas é no capítulo 8 que podemos encontrar essa história. E essa história foi narrada pelos três, por Marcos, Lucas e Mateus. E aqui nesta noite, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para vocês, uma palavra que vai te edificar. E sabemos que grande multidão seguia Jesus. E Jesus, com aquela grande multidão, eis que veio um homem de muito dinheiro financeiramente, chamado Jairo, príncipe da sinagoga, ou seja, Jairo era um fariseu. Ele participava da seita dos fariseus. Mas Jairo, através dos sinais que Deus fez na filha dele, que ressuscitou a filha dele, Jairo deixou de ser fariseu e virou um cristão de verdade. Porque Jairo, ele sabia que quem podia dar a vida é somente Deus. E Deus ressuscitou a sua filha. Mas antes disso, no começo da história, Jairo pede para que Jesus vá até a casa dele, porque a filha dele está enferma. E eu peço, mestre, ao Senhor que imponha as mãos sobre ela e ela viverá. Ele prostou-se diante de Jesus, ele declarou que Jesus era o Cristo. Meus irmãos, quando nós estamos precisando de Jesus, quando nós reconhecemos que nós precisamos de Jesus, sem Jesus nós somos nada, nós reconhecemos que Jesus é o Cristo, porque os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. E a sua filhinha estava à beira da morte. E no meio do caminho, uma mulher que havia 12 anos que padecia de um fluxo de sangue. Não era 12 dias, não era 12 meses, não era 12 semanas, mas era 12 anos. E ela despedindo a sua fortuna, tudo quanto tinha. Essa mulher era muito rica. Mas como ela tinha esse fluxo de sangue, ela gastou seu dinheiro com o médico. Ela ia no médico, o médico não resolvia, eles indicavam outro médico para ela, e assim ela ia gastando sua fortuna. E ela não sobrou nada para ela. A única solução que ela teve, ela disse: tão somente eu tocar na orla de Jesus, eu ficarei curada. E sabemos que no meio do caminho, quando ela foi, tinha uma grande multidão. Essa multidão, meus irmãos, são os problemas. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas sem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. E essa mulher, ela teve aflição. Essa mulher, ela era judia. E sabemos que ela esperava a vinda do Cristo. Mas ela era uma mulher muito rejeitada no meio da sociedade, rejeitada pelos judeus. Essa mulher que tinha um fluxo de sangue, ou seja, era uma menstruação que há 12 anos que não estancava, essa hemorragia, era considerada uma mulher impura. Ou seja, era mais considerada impura do que... era considerada impura como os publicanos, como os coxos, como os cegos, como as meretrizes, como os leprosos. Era considerada impura pela sociedade. Então ela diz: tão somente eu tocar na hora de Jesus,
eu ficarei curada deste mal. Porque ela tocou na hora de Jesus, ela não podia tocar no corpo de Jesus, porque Jesus, ele tinha que cumprir a lei. E se ela tivesse tocado em Jesus, não que Jesus teria tornado impuro, mas ele estava desobedecendo a lei. Então era cumprimento da palavra. Tudo o que aconteceu era cumprimento para ver que Jesus é o Cristo, que ele não transgrediu nenhum mandamento da lei. Ele não veio abrogar a lei, mas ele veio cumprir. E sabemos que ela vai, toca na hora de Jesus. E Jesus fala assim, alguém me tocou. E um dos seus discípulos fala, mestre, como assim alguém te tocou? A multidão te aperta e o Senhor diz, quem me tocou? E Jesus disse, alguém me tocou, porque de mim saiu a virtude, ou seja, saiu o poder. E Jesus fala para aquela mulher, filha, vai, a tua fé te salvou, fique livre deste mal. E ela, antes disso, ela estava tremendo e ela estava ali tremendo no chão e trêmula. E Jesus fala, vai, fica livre desse mal, a tua fé te salvou. Jesus salvou essa mulher. E quando Jesus terminou de atender essa mulher, Jesus foi até a casa de Jairo. Jairo, ele era príncipe da sinagoga. E Jesus chegando até a casa de Jairo, viu o povo em alvoroço, fazendo festa. Porque naquela época, quando uma pessoa morria, o povo começava a fazer alvoroço, começava a fazer festa. Começava a cantar. E sabemos de uma coisa, meus irmãos. Jesus ele é o dono do milagre. Jesus ele quer curar. E ele quis curar essa mulher. Quis curar, ressuscitar essa filha de Jairo. E muitos que estavam ali falam assim, não incomode mais o mestre, porque essa mulher, a menina, não está doente mais, mas ela está morta. E Jesus fala, ela não está morta, mas ela dorme. Jesus ele compara a morte como um sono. E sabemos que ele entra no quarto, entra Jesus, Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da criança. E ele olhando para aquela menina, ele disse, levanta e anda. Que significa, tá comigo, levanta. E aquela menina imediatamente, ela se levantou, porque Deus, Jesus, ele tem poder sobre a morte. É por isso que ele venceu a morte ali na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia. Jesus fala, eis que é me dado todo o poder nos céus e na terra. E Jesus tinha poder. Podemos ver que os sinais que Jesus fez de ressurreição na Bíblia, que a Bíblia nos fala, é a ressurreição que Jesus ressuscitou quando ele estava aqui no seu corpo físico, é a ressurreição da filha de Jairo, é a ressurreição do filho da viúva de Naim, e a ressurreição de Lázaro. Se eu não me engano, parece que tem outra ressurreição, ou é só isso mesmo. Mas Jesus, ele fez muitos sinais de prodígio. Porque Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade. E ele é a vida. Sabemos que Jesus ressuscitou aquela menina. Aqueles sonhos que aquela menina tinha de um dia ser um advogado,
um dia ser um juiz, um promotor, um dia de ser uma pastora, uma levita na casa do Senhor, uma cantora. Os sonhos dela não poderiam ser frustrados porque Jesus estava ali. Jesus é o Deus que ressuscita sonhos. É por isso que Jesus compara a morte como um sonho. Jesus ia ressuscitar os sonhos daquela menina. Quando nós passamos pela morte, nós sonhamos. E aquela mulher, aquela menina, ela tinha sonhos de criança. Quando ela crescesse, ela queria ter um sonho, provavelmente ter um esposo, de ter filhos, constituir uma família. E Jesus restituiu o sonho dela. E Jesus restituiu o sonho dos seus pais, que ia se cumprir naquela menina. E Jairo se alegrou. A mãe da criança se alegrou. E Jesus disse: dê algo para essa menina comer. Imediatamente, eles deram algo para a menina comer. Porque se ela estava com fome, sinal que ela estava curada. Porque quando nós estamos doentes, nós não sentimos fome, nós já sentimos fome, mas nós não damos conta de alimentar. E aquela menina, ela sentiu fome e Jesus a curou. Meus irmãos, Jesus ele veio buscar um povo zeloso, um povo remido. E com certeza essa menina, ela acreditava em Jesus, que Jesus era o Cristo. Jairo acreditava. A mulher de Jairo acreditava. Porque Deus opera milagres. O mesmo Deus que operou milagres na época dessa menina, na época de Israel, antes de Cristo, ele opera sinais até hoje. Às vezes nós não pagamos o preço para ter o dom de maravilhas. Se nós orarmos todos os dias, 6 horas por dia, tudo que você pedir em oração, você crendo, você receberá. Porque Jesus ele opera maravilhas através da fé. E Jesus curou esta menina. E para nós fazermos sinais em nome do Senhor Jesus, nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar. Porque Jairo aceitou Jesus como caminho, como verdade e a vida. A família toda de Jairo aceitou Jesus. E os vizinhos de Jairo, aquelas pessoas que estavam ali na festa, naquele alvoroço, eles, depois que aquela menina foi ressuscitada, eles creram em Jesus. E nós temos que acreditar em Jesus. Nós não vimos os milagres, igual a ressurreição. Eu nunca contemplei uma ressurreição de perto. Mas mesmo assim, eu acredito em Jesus. Você que não viu os milagres de Jesus, nós acreditamos. Mas Jesus ele ressuscita mortos até os dias de hoje. Só que a mídia não divulga. Mas é muito raro acontecer uma ressurreição. Mas Jesus ressuscita. Porque ele é o alfa e o ômega. Ou seja, ele é o princípio e o fim. Ele é Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tá aí essas palavras que nós viemos aprender com essa mulher do fluxo de sangue. Que nós viemos aprender com Jairo. Colocar nossa fé em prática. Não olhar para os obstáculos, não olhar para a multidão. Aquela mulher não olhou a multidão. E Jairo não olhou os problemas que podiam impedir ele de Jesus entregar a sua bênção. Ele acreditou que Jesus era a cura para sua filha, a ressurreição para sua filha.
E Deus, Jesus só crê somente, e ele creu. Tá, essas palavras que mais o Espírito de Deus possa falar em cada coração, em nome de Jesus.